Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática da prova aplicada pela Fundação VUNESP para o concurso da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, cargo de Guarda Civil Municipal. Prova aplicada em anos anteriores. Informando a todos que o concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba, as inscrições para a Guarda Civil Municipal encerram-se no dia 13 de novembro de 2023. A banca organizadora é a Fundação VUNESP. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação VUNESP. Somente questões para cargos de Guarda Civil Municipal elaboradas pela Fundação VUNESP. As provas para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Sorocaba, estão previstas para o dia 17 de dezembro de 2023. Portanto, continuem acessando o canal e assistam a playlist Fundação VUNESP, para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível das questões de matemática. Então, vamos para os comentários das 10 questões cobradas no concurso da Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Questão número 11. Em uma classe de educação infantil, a razão entre o número de meninos e de meninas é de 2 para 3. E a razão entre o número de meninas e o de professoras é de 7 para 1. Se a classe tem 3 professoras, então o número total de alunos dessa classe é igual a. Então, uma questão de razão e proporção. Então, vejam, a primeira informação. A razão entre meninos e meninas é de 2 para 3. Então, vamos escrever essa razão. Então, meninos sobre meninas é de 2 para 3. A outra informação diz que a razão entre meninas e de professoras é de 7 para 1. Portanto, meninas sobre professoras, 7 para 1. A outra informação está dizendo aqui, a quantidade de professoras da sala é 3. Portanto, se eu substituir aqui por 3, eu tenho meninas dividido por 3 é igual a 7 sobre 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Portanto, quantidade de meninas, 21. Agora vamos calcular o número de meninos, substituindo aqui a quantidade de meninas. Ou então, fazendo da seguinte forma. Eu vou pegar essa razão aqui, que é equivalente a essa, multiplicar por 7. 7 vezes 2 dá 14, 3 vezes 7 dá 21. Como essas três razões são equivalentes, eu posso afirmar que meninos é 14 e meninas é 21. Portanto, eu tenho o total de meninas, total de meninas. Somando 14 meninos mais 21 meninas, eu tenho 35 alunos desta classe. Letra B. Questão número 12. Em um processo seletivo, uma prova foi aplicada para um grupo de N candidatos, dos quais 10 obtiveram nota máxima. Desse grupo, sabe-se que 20 candidatos são homens, então já tem um total de homens. Desses homens, 20% obtiveram nota máxima. Então, desses 20 aqui homens, 20% nota máxima que está dentro dos 10. E que 80% das mulheres não obtiveram nota máxima. Desse modo, é correto afirmar que N, que é a quantidade de pessoas, é igual. Esta questão é uma questão recorrente em concurso da banca VUNESP. Eles colocam
alguns dados e pede sempre o complemento. Então, eles querem saber o total de pessoas do concurso, só que ele tem alguns dados aqui. Então, vejam. Candidatos que tiveram nota máxima, 10, incluindo homens e mulheres. Quantidade de homens, nós temos 20. Desses 20, 20% obtiveram nota máxima. Então, 20% de 20 é 0,20 multiplicado por 20. Então, eu já tenho a quantidade de homens que obtiveram nota máxima. Como nós temos 10 candidatos que obtiveram nota máxima, a quantidade de mulheres vai ser 10 menos 4, 6 mulheres obtiveram nota máxima. Somando 6 com 4 dá 10. Agora, a informação. 80% das mulheres não obtiveram nota máxima. Portanto, se 80% não obtiveram nota máxima, significa que a quantidade de mulheres que obtiveram nota máxima é 20%. Esses 20 correspondem a 6 mulheres. O total de homens aqui, que eu vou assinalar, é 20. E ele quer saber o total de pessoas do concurso. Então, esses 20% aqui das mulheres que obtiveram a nota máxima, equivalente a 6. Então, vamos chamar de X, total de mulheres. Então, 20% de X é igual a 6. 20% é 0,20 vezes X igual a 6. Daqui nós tiramos, então, que X, a quantidade de mulheres do grupo, vai ser 6 dividido por 0,20. Dividindo isso aqui dá exatamente 30 mulheres. Portanto, a quantidade de pessoas, que é o N, é exatamente 50. Ou seja, 20 homens mais 30 mulheres dá um total de 50 pessoas. Letra E. Questão número 13. Questão recorrente em concursos da banca Fundação VUNESP. Utilização de máximo divisor comum. E também, lembrando, mínimo múltiplo comum. Nessa questão, nós vamos utilizar o MDC. Observe. Para a decoração de pacotes natalinos serão usados 3 rolos de fitas. Cada rolo mede 420 centímetros, 600 centímetros, 720. Eles serão divididos em pedaços iguais, com o maior comprimento possível. Sabendo que não deverá restar nenhum pedaço de fita nos rolos, é correto afirmar que o total de pedaços obtidos é. Então, vejam, eu tenho 3 rolos medindo, respectivamente, 420, 600, 720. Ele vai ser dividido em pedaços que tenham o mesmo tamanho. Então, o que eu vou calcular primeiramente? O maior tamanho possível dessa divisão, que é exatamente o máximo divisor comum desse número. Ou seja, o maior número que divide simultaneamente 420, 600 e 720. Em algumas questões dá para resolver até mentalmente. Eu vou fazer o cálculo para revisar. Nós vamos utilizar o método da decomposição simultânea. Dividir os 3 números pelos números primos. São números primos. São aqueles que têm 2 divisores. O 2, 3, 5, 7, 11. Como nós vamos fazer a decomposição simultânea ao mesmo tempo? Quando o divisor for comum, colocamos em vermelho. 2 é um divisor comum. Ele divide simultaneamente os 3 números. Então, vermelho. Efetuando a divisão, eu tenho 210, 300 e 360. Ainda nós temos divisão por 2, e é um divisor comum. Coloca em vermelho. Dá 105,
150, 180. Ainda nós temos divisão por 2, só que não é comum, porque 105 não é divisível por 2. Então, vou colocar em preto. Então, repete o 105, divide da 75, divide da 90. Ainda tem o 90 divisível por 2. Coloca em preto. 105 repete, 75 repete, e aqui dá 45. O próximo para um divisor, que é um divisor comum, é o 3. Então, vou colocar em vermelho. Dividindo dá 35, 25 e 15. Ainda tem divisão por 3, só que não é divisor comum, porque 3 não é divisível por 35, não é divisível por 3. Então, vou colocar em preto. Repete o 35, repete o 25, divide e dá 5. O próximo divisor, e é um divisor comum, é o 5. Então, vou colocar em vermelho. Aqui dá 7, 5 e 1. Não tem mais divisor comum. Portanto, não precisa nem continuar o cálculo. A partir do momento que você observa que não tem divisor comum, terminou o procedimento. Então, o maior divisor comum desses números aqui será o produto desses 4 fatores em vermelho. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. Esse 60 representa o comprimento máximo de cada pedaço. Ou seja, dividindo esses 420 por 60, 600 por 60, 720 por 60. Quantidade de pedaços. Dividir 420 dividido por 60 vai dar 7 pedaços. Dividindo 600 centímetros, o segundo rolo, por 60, dá exatamente 10 pedaços. Terceiro rolo, que mede 720 dividindo por 60, dá 12. Somando, eu tenho a quantidade de pedaços, que é exatamente 29, letra D. Questão 14. Segundo a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, publicado no estado de São Paulo do dia 15 de 12 de 2015, em 2014, só 1/10 dos municípios do Brasil tinha ao menos uma sala de cinema. Sabendo que o número de municípios que não tinham nenhuma sala é 5.013, é correto afirmar que o total de municípios no Brasil, neste ano aí, é uma mesma questão. Eles dão um dado e pedem um outro, complemento. Então, observe. 1/10 dos municípios brasileiros tem pelo menos uma sala de aula. Só que ele pergunta os que não têm sala de aula, não tem sala de cinema. Então, vejam, se 1/10 dos municípios tinha ao menos uma sala, o complemento dele, que é 1 menos 1/10, que dá 9/10, não tinha nenhuma sala de cinema, e esse valor corresponde a 5.013. Ou seja, esse valor aqui corresponde a esse. É a mesma coisa da questão anterior, que fala em porcentagem, só que agora aqui é fração. Lembrando, 1/10, na realidade, é 10%. Então, vejam, X, o total de municípios do Brasil. Então, 9/10 de X é 5.013. Multiplicando 10 vezes 5.013 dá 5.130. Então, 9x igual a 5.130. X, que é a quantidade de municípios do brasileiro no ano da pesquisa, 50.130 dividido por 9 dá exatamente 5.570 municípios. Letra C. Questão 5. Questão recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp. Questão envolvendo área
e perímetro. Então, muito importante vocês terem saber resolução de perímetro e área. Então, vejam, esta região cinza indicada porque na figura tem o formato de um quadrado. Portanto, esses 4 lados aqui, eles têm medidas iguais. A área é 256 metros quadrados, que corresponde a 2/5. Vejam, questão idêntica à questão 14, só mudou o contexto. O que está sendo dado é equivalente a 2/5, que 2/5 na realidade é porcentagem da área total. Nesse caso, é correto afirmar que o perímetro, olha, ele dá a área e quer saber o perímetro. Então, vejam. Vamos chamar esta área inteira aqui de A. 2/5 de A corresponde à área do quadrado. 2/5 de A é a área do quadrado. Então, esse A aqui é a área. 2/5 da área total é 256. Multiplicando aqui, eu tenho que 2A igual a 1.280. Portanto, A, que é a área total desse retângulo, 640 metros quadrados. Bom, se eu sei a área do quadrado, se eu chamar aqui de x, eu tenho o lado do quadrado. A área de um quadrado é x quadrado. X, raiz quadrada de 256. Então, x é mais ou menos raiz quadrada de 256. Como aqui x é medida de lado, eu só pego a raiz positiva. Então, o lado do quadrado mede 16 metros. Esta área do lado direito, que é chamada de quelinha, que é a área desse retângulo aqui, desse retângulo que eu estou assinalando aqui, vai ser a área total, 640 menos 256, 384. Sabendo esta área aqui, 384, eu posso achar o valor, esse valor aqui, que vai ser exatamente o lado desse, até esse pedaço aqui. Então, a y do retângulo quelinha de área 384. 16 vezes y é 384. Portanto, y 384 dividido por 16. Y dá 24. O perímetro aqui é a soma desse lado, 2 vezes, com esse lado aqui, que mede 16. Portanto, esse lado mede 40, aqui mede 40, aqui mede 16. Portanto, o perímetro vai ser 2 vezes 40, 2 vezes 16, 80 mais 32, 112 metros. Letra D. Questão 16. Considere uma sequência de 3 números naturais positivos, pares, divisível por 2, e consecutivos, cuja soma é 36. Nesse caso, o produto do primeiro pelo terceiro será igual a... Então, se os números são números inteiros, naturais, positivos, pares, eu vou chamar de x, x mais 2, x mais 4. Então, x é o primeiro, x mais 2 o segundo, x mais 4 o terceiro. Somando esses 3 números, eu tenho 66. Aqui, 3x mais 6 igual a 66. 3x é igual a 66 menos 6. 3x igual a 60. Então, x vai dar 20. Então, 20 é o primeiro número, o menor, que é esse aqui, ó. O terceiro, que é o maior, vai ser 20 mais 4.
que dá 24. Logo, o produto do primeiro com o terceiro vai ser 20 vezes 24, 480, letra A. Questão 17. Questão recorrente em concursos da banca VUNESP. Questão envolvendo geometria espacial. Volume de um paralelepípedo reto-retângulo. Um reservatório para captação de água fluvial tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo de 3 metros de comprimento, 2 metros de largura. Uma precipitação possibilitou a captação de 3,6 metros cúbicos de água nesse reservatório, inicialmente vazio, e preencheu 48% de sua capacidade total. Vejam, é uma questão idêntica às questões anteriores. Eu tenho um valor que corresponde a uma porcentagem. Na questão anterior, correspondia a uma fração. Então, vejam, a resolução é a mesma. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura desse reservatório, que mede 3 metros por 2 metros, é em metros igual. Bom, volume de um paralelepípedo é o produto das 3 dimensões: comprimento, largura, altura. O comprimento, 3 metros. Largura, 2 metros. Altura, eu vou chamar de x. O valor que eu quero saber. O volume é dado por A vezes B vezes C. Então, vamos calcular o volume aqui em função de x. Basta multiplicar 3 vezes 2 vezes x. Então, o volume é 6x. Ele captou água durante uma precipitação 3,6 metros cúbicos. Só que isso aqui não ficou a área, não ficou o volume total. Correspondeu a 48%. Então, esse volume que é total. Eu vou calcular o volume total de água em metros cúbicos. Então, vai ser a água captada, 3,6 metros cúbicos, corresponde a 48%. Portanto, eu vou chamar de V o volume integral. 48% de V é 3,6. 48% é 0,48 vezes V igual a 3,6. Portanto, o volume total vai ser 3,6 dividido por 0,8. Dividindo isso aqui, o volume de água é igual a 7,5 metros cúbicos, que é igual o volume em função de x. Portanto, se eu igualar 6x é igual a 7,5, eu vou tirar a altura que nós designamos de x. 7,5 dividido por 6, que dá exatamente 1,25, alternativa letra B. Questão 18. Questão bem interessante de geometria plana. É uma das questões, ou é a questão mais interessante desse concurso para a Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Um jardim é formado por 3 canteiros, Q1, Q2, Q3, cujos lados são iguais a x, y e z, e por uma região gramada. Então, veja, a figura eu vou colocar aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui a figura. A região gramada é essa região aqui, ó, essa região interna aqui, ó, que ele chamou de T, que é formada por um triângulo retângulo. A soma dos 3 canteiros, Q1 mais Q2 mais Q3, é 50 metros quadrados. Quanto é que mede o lado Z? Vejam, esse triângulo aqui, interno, T, os lados deles aqui vai ser X, e aqui vai ser Z. E aqui vai ser Y.
Como é um triângulo retângulo indicado aqui, ó, eu vou aplicar o Pitágoras. Z é a hipotenusa. Então, z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. A área Q1, cujo lado é x quadrado. A área Q2, cujo lado é y quadrado. A área Q3, cujo lado é z Z3. A soma dessas três áreas, dos três canteiros quadrados, é 50. Então, tenho aqui x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é 50. Veja que interessante. X quadrado mais y quadrado é z quadrado. Então, eu vou substituir isto aqui por z quadrado. Mais z quadrado, 50. Somando, dá 2z quadrado igual a 50. Z quadrado, 50 dividido por 2. Z quadrado, 25. Z, raiz quadrada positiva de 25. Z vale 5 metros. Letra C. Questão bem interessante da banca Fundação Vunesp. Questão 19. Questão também recorrente em concursos da banca Vunesp. Questão de média aritmética simples. Sempre cai questão de média aritmética nesse formato. Em um carro estavam um casal e os 3 filhos, Lucas, Davi e Rodrigo, sendo a média aritmética das massas, ou seja, o peso delas, 36 quilos. A média. Lucas e Davi foram deixados na escola. Assim, a média dos pesos restantes, ou seja, ficaram 3, passou a ser 47. Ou seja, a média ficou maior, uma vez que os 2 que saíram são os mais leves, com certeza. Sabendo que a massa de Lucas é 3 quilos a maior que o Davi, é correto afirmar que a massa de Lucas em quilogramas é. Então, vejam. O que é média? É a soma dos pesos dividido por 5. Então, somando pai, mãe, Lucas, Davi, Rodrigo, dividido por 5, dá 36 quilos. Esse 5 posso multiplicar. Então, eu tenho exatamente o peso das 5 pessoas. 180. Em seguida, 2 pessoas, os 2 filhos, saíram, Lucas e o Davi. Então, a média ficou pai, mãe, Rodrigo. Então, eu vou dividir por 3. A média ficou sendo 47. Portanto, dessa relação aqui, eu tenho como saber o peso dos 3. Multiplicando 3 vezes 47 dá 141. Aqui eu tenho o peso dos 5. Aqui tenho o peso dos 3. Então, essa diferença aqui corresponde exatamente ao peso de Lucas mais Davi, que dá 39. Só que o exercício diz que Lucas é 3 quilos maior que Davi. Então, se eu chamar o peso de Davi de x, o de Lucas é x mais 3. Somando x mais 3, tem que dar 39. 2x é igual a 39 menos 3. 2x igual a 36. X, que é o peso de Davi, vai ser 18 quilos. Só que ele quer saber a massa de Lucas, o peso de Lucas, que vai ser 3 mais 18, 21 quilos, letra E. Questão número 20. Uma questão também recorrente em concurso da banca Vunesp. Vai cair num sisteminha. Então, vejam. Lilian efetuou um saque em uma caixa eletrônica e recebeu somente notas de R$20 e R$50.
sendo o número de nota de 20 igual ao triplo do número de 50. Ou seja, notas de 20 maior 3 vezes nota de 50. Em seguida, ela efetuou um novo saque. Recebeu 4 notas. Aí o total de notas recebidas nos 2 saques foi 24. A pergunta é, qual o valor do primeiro saque? Então, vejam, vamos chamar de A, notas de R$20, e B, notas de 50. Aqui está dizendo que nota de 20 é 3 vezes nota de 50. Então, A é igual a 3B. Somando as notas de A mais B, que é o primeiro saque, mais 4 do segundo saque, eu tenho 24. Esse aqui é o primeiro saque. Mais 4 do segundo é 24. Só que aqui tem uma informação. Esse A aqui corresponde a quem? 3B. Então, tenho 3B mais 4 igual a 24. Aqui vai dar 4B igual a 24 menos 4. B, que é a quantidade de notas de 50, vai ser exatamente 5. 5 notas de 50. Como notas de A foi 3 vezes B, as notas de R$20, 15 notas. Portanto, quanto que recebeu no primeiro saque? 5 notas de 50, que dá R$250. 15 notas de 20, que dá R$300, somando R$550, alternativa letra A. Então, essas foram as 10 questões da banca Fundação Vunesp, proposta no concurso de Guarda Civil Municipal para a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo. Continuem acessando o meu canal e assistam às demais videoaulas. Somente questões de concursos de Guarda Civil Municipal. Gostaram? Então, efetuem a inscrição no meu canal. Cliquem na playlist, assim vocês receberão notificações das demais videoaulas para o concurso de Guarda Civil Municipal da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Gostaram? Então, não esqueçam, dá um like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E, se possível, compartilhe as videoaulas do canal com seus amigos. E se você está estudando para concursos públicos, cliquem na playlist Banca Fundação Vunesp, cujo link está na descrição desta videoaula. E se você quiser colaborar com o meu canal, cliquem no Valeu Mais. Um grande abraço e até as próximas.